Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Assista o vídeo até o final para entender essa questão. Mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Em conversa ontem com um amigo, ele teve a impressão, talvez pelas ideias que defendo, de que eu gostaria que os males causados pelos governos petistas fossem esquecidos, a corrupção no caso, E eu respondi que não, que ele estava equivocado, que ao contrário disso, eu quero que entre para a história e que nós jamais esqueçamos desses fatos para que eles não voltem a repetir. No entanto, a gente sabe que me parece que não sei se isso acontecerá. É cedo para dizer, mas vamos esperar. O que não pode acontecer é usar esses argumentos para encobrir coisas que poderão acontecer, Vamos falar desse assunto e vamos esquecer o que está acontecendo, o que possivelmente acontecerá. O estudo da história não é para encobrir o presente ou coisas futuras, pelo contrário, é para aprendermos o que aconteceu no passado e com esses erros a gente crescer, Isso é muito importante. É importante dizer também que o estudo da história, ele sempre traz, por mais subliminar que seja, a ideologia do autor que escreveu e do pesquisador, etc. E tal. Não que a história seja uma invenção, seja uma mentira, etc. E tal, mas cada um contará mais ou menos a sua maneira, a sua ideologia. Isso é impossível de retirar. Não precisa criar lei para isso. Até mesmo porque, do outro lado, quem está aprendendo, o aluno, ele tem naturalmente, uns mais, outros menos, mas todos têm, a capacidade de crítica, a capacidade de reflexão, e essa deve ser a intenção, essa deve ser a função de todo e qualquer estudo. Promover a crítica e a reflexão, o pensamento, Transformar a crítica e a reflexão. Então, nesse sentido, eu daria aqui um exemplo. Nunca aprendi na escola, ou com qualquer pessoa que seja, ou com qualquer autor aí, nunca li em lugar nenhum, de que a conquista, a descoberta feita pelos europeus, especialmente portugueses, no Brasil, tenha sido de fato uma conquista, uma descoberta, mas sim uma invasão, porque aqui já havia povos que eles chamavam de nativos, mas eram sim seres humanos. E se eles aqui estavam e já dominavam aqui esse continente, eles já aqui moravam antes da chegada de europeus, portugueses e espanhóis em outras regiões da América, o que eles fizeram foi, na verdade, uma invasão e não uma descoberta. E essa crítica eu fiz por conta própria, isso nunca ninguém me ensinou. Dessa maneira, nós podemos fazer várias outras críticas a qualquer outro assunto, qualquer outro tema. Então não precisa legislar sobre isso, não precisa tirar a liberdade do professor de história, não precisa tirar a liberdade dos autores, dos historiadores, para que a tal ideologia seja mais dominante do que a outra. Porque a ideologia até me parece que ela é meio que natural do ser humano, ou seja, você não impõe. Quanto mais você tenta impor, parece que mais fechado a pessoa fica, para não aceitá-la. Então ela acontece de forma natural, as pessoas se descobrem. Então não vejo essa questão como necessidade. Assim como tem pessoas que acreditam que a melhor solução já era extinguir o estudo de ciências humanas de uma forma geral, não só de história. O que aí é um erro mais grave ainda. É muito pior. É muito pior do que a perseguição que possivelmente poderia acontecer com os professores. Então, gostaria aqui de ressaltar a importância do estudo da história, a importância do ensino de história, desde o ensino fundamental para as nossas crianças, e a importância de se manter viva toda a história do país.
concordamos ou não com ela, da forma que ela tem que ser. Essas informações elas precisam serem passadas para não serem esquecidas, para que não esqueçamos dos erros, dos acontecimentos do passado, né? E para que possamos planejar um futuro diferente do que foi o passado, já vislumbrando esses erros que aconteceram. Então, eu dei um exemplo aqui da questão do descobrimento do Brasil, mas temos vários outros, né? Um deles por exemplo, o Egito, né? Ele tinha uma igualdade, né, de gênero, digamos assim, isto é, a mulher no Egito antigo, na época dos faraós, ela estava em um patamar que as mulheres, em alguns casos, não conseguiu até hoje, no Ocidente, né? E isso não é ensinado, assim, didaticamente, quando se estuda a história do Egito. Mas a gente tem meios para descobrir isso. Basta perceber que lá teve a Cleópatra, e no Império Romano, que eu saiba, né? Então vamos ver aqui, nenhuma mulher lá exercendo o cargo máximo, né? O caso da Agripina mesmo, por exemplo, ela colocou o filho para supostamente exercer o poder, e o filho a matou porque ele não aceitava que ela interferisse no governo dele, né? Essa é a história que nós aprendemos. Então vocês percebem com isso que o Egito estava evoluído nesse sentido, muito à frente dos romanos, por exemplo, e gregos também, né? Porque quantos filósofos gregos nós ouvimos falar, quantos filósofos gregos tem, e quais as mulheres? Nenhuma, né? Então, vamos supor, o pessoal não fala muito isso, né? Fala um pouco de vez em quando, mas a gente, com o nosso olhar crítico, podemos fazer isso. E isso vale também para a história do Brasil, isso vale para qualquer outro tipo de história. Então, esses exemplos aqui, né, eu vejo que eles são importantes para mostrarmos que não precisa de mudar o ensino de história, mudar o ensino da história, etc. E tal. Talvez seja necessário, aí eu já não sei, já não vou entrar, talvez seja necessário incluir alguma coisa para enriquecer o estudo. Aí é diferente, aí eu já concordo, né? O que não pode mesmo é tentar mudar o que eles chamam lá de ensino ideológico, etc. e tal, né? Queria saber a opinião de vocês, né? Deixe seus comentários aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.